Projetado para substituir um bairro pobre por uma habitação pública de alta densidade, o complexo habitacional de Pruitt Igoe nasceu desse erro. Diferentemente dos soviéticos, que usavam a força como estratégia persuasiva, os americanos sabiam convencer a sua moda através da propaganda. Here in bright new buildings with spacious grounds, they can live. Live with indoor plumbing, electric lights, fresh plastered walls, and the rest of the conveniences that are expected in the 20th century. In these projects, children can play in safety on the wide, not in the littered alleys and vacant lots. Pruitt Igoe é o símbolo do ideal modernista posto em prática. Ali você tem um complexo habitacional que foi construído de maneira planejada de cima para baixo, onde você teve uma recolocação de pessoas naqueles conjuntos, e você vai ter grandes problemas. Por quê? Porque ali você tem algo completamente setorizado no que diz respeito às residências, no que diz respeito ao aspecto habitacional. E quando você setoriza as pessoas, elas acabam se incomodando. Em Pruitt Igoe, essas pessoas começaram a ver essas dificuldades, esses problemas da setorização, e elas começam a abandonar essas edificações. We found out that the towers, in fact, caused crime. I mean, the behaviors were terrible in those projects. So you see a lot of windows broken. The tenants had no input as to what they wanted. Ideias do behaviorismo radical que visa o pragmatismo e a utilidade a todo custo, ao condicionamento daquele ser, eles podem entrar em alguns argumentos que o afastariam, por exemplo, da afetividade. Já que a gente está criando um ser que seja totalmente treinado, condicionado, talvez o carinho e o amor não sejam tão bem-vindos aqui. Essas edificações começam a ser depredadas, vandalizadas, né? Então, o que aconteceu é que em menos de 30 anos, Pruitt Igoe foi completamente demolida. Today is demolition day at Pruitt Igoe. Not only St. Louis, but the rest of the nation is viewing with great interest the results of this experiment. Weak point is that nobody asks, what are the consequences? Okay, you're trying to shape society, you're trying to change human nature. This was somebody sitting in their studio designing something on paper and saying, oh, this is wonderful, this is going to make humans cleaner and more efficient and better as citizens of the totally ordered system. So we're going to force them to live in these pure. Além de Pruitt Igoe, diversos outros projetos de habitação pública nos Estados Unidos fracassaram. O que todos possuíam em comum era o fato de terem construído suas fundações sobre um pensamento arenoso, acreditando que a natureza humana poderia ser compreendida como uma equação matemática. E o que é o planejamento urbano se não a ação das próprias pessoas? Quando esses arquitetos eles começam a pensar o planejamento urbano pelas pessoas, a gente começa a ter problemas. Porque veja, você pensa em tirar uma pessoa que viveu naquele lugar durante 30, 40 anos, não é simplesmente recolocar aquela pessoa e colocá-la num apartamento, uma habitação vertical. Você está tirando aquela pessoa de um lugar que ela conviveu, de um lugar que possui símbolos para aquela pessoa, que são importantes para a própria ressignificação dela no presente. Então, quando a gente fala desse urbanismo moderno, utópico, ele ignora completamente esses fatores históricos, esses símbolos que são importantes para o desenvolvimento, do próprio caráter e personalidade de uma pessoa. Então, do behaviorismo que vai tentar transformar aquele ser humano em um robô matemático, contável, funcional, você vai ter um afastamento da afetividade e do acolhimento daquele ser. O que behavioristas e outros defensores da ideia de tábula rasa não consideraram em suas teorias foi o fato de que precisamos de um porto seguro. Um lar, uma família, uma história. Algo que nos acolha, que nos dê significado e sentido para que possamos descobrir tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor.